Boa noite, companheiros. Está começando mais um resumo do dia. Hoje, terça-feira, 22 de fevereiro. Vamos discutir aí uma série de temas importantes. Vamos colocar a questão da Ucrânia, né? Uma das questões aí de política internacional mais candentes no momento. Nós vamos discutir também, além dessa importante questão da Ucrânia, e a posição, né? A posição que a esquerda deve adotar diante dessa crise. Nós vamos falar também de temas nacionais. Vamos discutir aí o Centrão apoiando, já declarando, né, uma parte do Centrão declarando aí o apoio ao Bolsonaro. Nós vamos discutir também outros temas importantes sobre a demagogia da esquerda pequena burguesa, né, que está numa frente aí antipetista, né, uma política antipetista. Vamos debater outros temas importantes no dia de hoje, mas antes da gente começar, bom, eu vou agradecer aqui já os companheiros que estão participando aqui no chat, que já estão aqui acompanhando a gente. E agradecer especialmente o companheiro Cido Galvão, que se tornou membro bronze aqui do canal. Vou falar para todo mundo, fazer como o Cido Galvão, tornar-se membro aqui do canal, né? Contribuir com nossa imprensa, com a imprensa revolucionária independente, uma imprensa da classe operária, uma imprensa socialista, revolucionária, né? Você tem vários planos que você pode fazer e a sua contribuição é fundamental para manter o nosso trabalho, inclusive ampliar, né, a nossa divulgação. O canal Causa Operária, que está chegando aí aos 100 mil inscritos. Então, chamar todo mundo a se inscrever aqui no canal. Vamos divulgar esse canal. Vamos bater 100 mil inscritos e vamos partir aí para os 200 mil inscritos, se tornar, nós que já somos, né, o canal partidário maior, canal partidário da esquerda, e vamos aumentar ainda mais a nossa divulgação. Bom, mas antes da gente entrar na nossa pauta, eu vou primeiro saudar os companheiros aqui do chat. O companheiro que tem sob o nome aqui Treta Gospel, que está colocando aqui sobre a política da esquerda, que nós vamos debater hoje também. Companheiro Walter dos Santos Vargas, companheiro Revolução Popular do Brasil, companheiro Orígenes, que falou aí hoje da análise política do companheiro Rui Costa Pimenta, no 247, né? Extremamente interessante a opinião do companheiro, foi também importantíssima a análise que foi feita. E a companheira também, Nilza Ramos, agradecer a todo mundo que está participando aqui no chat. E, bom, eu vou passar aqui, hoje está na bancada virtual aqui do nosso programa, sou eu, Caio Túlio, que sou militante aqui do PCO, da Corrente Educadores em Luta, e também do Coletivo de Negros João Cândido. E também o companheiro Roberto França. Vou passar para o companheiro também dar uma saudação aqui para o público antes da gente entrar aqui na nossa pauta de hoje. Tá sem som, companheiro. Tá sem som, companheiro, seu áudio. Tá fechado seu som. Tá certo. Ah, sim. Estava no mudo. Pessoal, boa noite. Está aqui, sou Roberto França. Vamos aqui fazer a análise política aqui o resumo do dia, né? Uma análise curta, né? Vou apresentar só os temas e comentar um pouco. É isso aí. Bom, vamos partir para o nosso primeiro tema. Né? Na verdade, nós vamos ver aqui algumas charges, né, políticas. Eu vou passar então para o companheiro, que ele vai apresentar algumas charges importantes aqui para a gente debater também um momento de descontração, mas também de crítica política ácida que a gente vê nas charges e nos chargistas que a gente separou aqui para o público. São 3 charges, primeiramente colocando, são o primeiro tema da fome, que é algo que é o Brasil chegar no mapa da fome do jeito que chegou, e aprofundando esse mapa da fome, né? Então, aí nós temos essa charge que coloca, né? O menino está aí, ó, com fome. Mãe, estou morrendo de fome, né?
E a mãe, né, do lado falando, né, não diz que está morrendo porque vai atrapalhar a pesquisa de assassinato no Brasil. No Brasil se mata de várias formas, né? E isso tá, as pessoas estão ocultando isso de várias formas, né? De várias maneiras, esquecendo que nós temos que pensar seriamente nesse problema, que é um problema gravíssimo, né? A fome está se aprofundando, isso prejudica todo o desenvolvimento do nosso país, prejudica até a próprio combate necessário para do dia a dia, o combate à situação que nós vivemos. Então, precisamos lutar, né, contra a fome, e a esquerda parece estar parada, e precisamos aí ativar lembrar a esquerda pequeno-burguesa que as pessoas estão com necessidade premente, né, sobre esse problema. Né? Temos uma outra charge, então, né, que vai ser sobre sobre o amigo da esquerda, né? O Barroso. Impressionante, né? Porque o Barroso é um dos responsáveis, companheiro Caio, um dos responsáveis pelas arbitrariedades em relação a isso que eles chamam de democracia. Né? Hoje, o ser democrático é apoiar o Barroso. Nós não podemos nem criticar esse diz que é um juiz, né? Ele é o juiz do Supremo Tribunal Federal, algo que deveria, né, do nosso ponto de vista, não existir na Constituição. Né? E aí a esquerda está batendo palma para esse cidadão aí, né? Olha lá que a gente vê no jornal ali, né? Filho de Lula, né, é dono dos anéis de Saturno, né? Então o jornal que coloca qualquer tipo de falcatrua e mentira, né? Inclusive algumas coisas que a gente vai comentar mais adiante em relação à Ucrânia, né? Então o Barroso é o símbolo máximo aí, diria, dessa esquerda pequeno-burguesa, né? Que esqueceu aí que no passado recente esse cidadão cometeu várias arbitrariedades com o Lula. Vamos para uma terceira charge aqui, né? Do companheiro Jota, né, que coloca aí o Museu do Bolsonarismo. Né, o Museu do Bolsonarismo. Ele, olha só, a parte que eu acho mais interessante dessa charge, companheiros, veja só, o Jota ele é, para mim, o melhor chargista em atividade. Essa é a minha opinião, o mais crítico. Né? E sem falar da questão da facada, né? A faca ao centro desse museu, né? Do que seria o Museu do Bolsonarismo, a relação dele com o Donald Trump, né? Uma relação de submissão, né? Coloca aqui, e todas as fotos, né? Que mostra o que é o Bolsonaro, né? E o nome atrás, Museu do Bolsonarismo, com ali aquelas faixas vermelhas que remete àquilo que o Bolsonaro se parece, né? E nós não podemos aqui falar nesse horário, né? Sobre condições aí de censura. Mas está aí uma charge muito ácida, companheiro Caio. Quer comentar sobre essa charge? Exato, não, fazer só um comentário sobre a segunda charge, né? Sobre a imprensa, o PIG, né? O PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista, que é apoiado aí pelas instituições, né? Então, tudo que tem na internet, ou quase tudo, é classificado como fake news, uma boa parte. Mas as mentiras escandalosas da imprensa capitalista, gigantescas, essas aí são colocadas como verdades, né? Então, tudo que vem da imprensa tradicional, você vê que ninguém acusa a imprensa tradicional de fake news. Embora eles mintam, né? Todos os dias, em todos os jornais da grande imprensa. O TSE... Eles são os grandes mentirosos, assim, desculpa a interrupção, assim, mas assim, é como aquele nosso programa muito importante, né? Não compre jornais, minta você mesmo. Agora, assim, a mentira ela está parece cada vez mais escancarada, né? À nossa frente, né, companheira? É isso aí mesmo, cara, é uma coisa muito, muito complicada. E são os grandes oligopólios, né? Os monopólios de imprensa, né? Que é difícil a gente, até para começar aqui o nosso programa aqui, né?
uma dificuldade imensa que a gente vai enfrentando. Só nos bastidores para a gente saber como que é para subir o nosso programa. É isso daí. Bom, agradecer já ao companheiro LC29, que mandou seu super sticker. Já convido todo mundo que possa a também mandar seu super sticker e contribuir aqui com a imprensa do Partido da Causa Operária, né? E também dar uma boa noite para os companheiros que chegaram, né? Companheira Angelina Dias, companheiro Observador, o companheiro LC29, sou eu, companheira Nilza Ramos, o companheiro Bruno ES, João Galvão, né? Todo mundo que está participando e debatendo aqui já os temas no nosso chat. Bom, agora passando aqui um pouco na nossa pauta, adentrando mais vou falar da paralisação de professores que ocorreu, uma assembleia de professores com paralisação que ocorreu nessa manhã, no dia de hoje, na terça-feira, lá no Distrito Federal, né? Os professores da rede pública fizeram uma assembleia, né? Reivindicando aí o aumento de 33,23%, o aumento da campanha, um aumento legal que deve ser realizado, né? O aumento que foi, inclusive, já foi orientado pelo próprio Ministério da Educação do Bolsonaro, e que os governadores e prefeitos procuram impedir, né, que esse aumento aconteça. Os professores aí do DF e de todo o país, né, que estão com já há muitos anos sem reajuste salarial. Então, os professores fizeram uma paralisação, os professores do DF fizeram uma paralisação no dia de hoje e também reivindicaram aí outras coisas. A mobilização foi também contra a reforma administrativa, contra o corte de verbas que está ocorrendo no DF, né, do governador Ibanez, do DEM, do MDB, perdão, Ibanez Rocha, do MDB, né, foi feito aí um corte de 10 milhões, né, de repasses, que são um valor que é relacionado à compra de materiais e reforma das escolas, quer dizer, quase 20% desse orçamento destinado a esse tipo de atividade das escolas, foi cortado, né, das escolas do DF. Então, os professores também se mobilizam contra esses cortes de verba, né, e dentre outras coisas, né, como escolas superlotadas e mais. Bom, o exemplo aqui é importantíssimo, né, precisa uma campanha verdadeiramente de massas, uma campanha nacional de todos os educadores, né, para exigir dos governos e do governo federal a implementação, a realização imediata, né, do aumento de 33, da reposição de 33,23%, 24%, né, como diz a lei, inclusive. Então, fica aí também, só emendando uma outra notícia que tem a ver, que na manhã dessa terça-feira, né, dia 22 também, centenas de professores realizaram um ato lá na Bahia, em Porto Seguro, né, pelo piso nacional e contra os ataques do prefeito bolsonarista, que é o Jânio Natal. Então, teve uma mobilização, teve uma assembleia que deliberou, né, a paralisação e teve início aí por volta das 8 horas da manhã, na frente da Câmara dos Vereadores, a mobilização dos professores do município. Então, é isso daí, né? É preciso se mobilizar em todos os lugares, em todas as cidades, em todo o estado, uma grande campanha nacional envolvendo os sindicatos, fazer uma plenária e discutir seriamente essa campanha, né? E exigir dos governos que eles façam imediatamente o aumento, que já é pouquíssimo, né? Porque o aumento do piso vai elevar o piso dos professores para cerca de R$ 3.800, né? O piso do professor, o piso nacional do professor, para esse valor aí, que é o valor absolutamente insuficiente, né? Para você ter um mínimo de qualidade na educação, né? Nós, por exemplo, da Corrente Educadores em Luta, exigimos um piso que não poderia ser menor, isso comparado, né, às outras carreiras que têm formação superior,
não poderia ser menor do que R$ 7.000, né? Mas nem esse piso os governos estão dispostos a bancar, mostrando que eles são totalmente contra a educação pública, né? Contra o desenvolvimento educacional do país, né? Eles mantêm a educação num sistema, de uma maneira absolutamente precária, e isso daí é deliberado, né? É uma política dos governos contra a educação do povo. Então, fica aí os dois exemplos importantes dos professores lá do DF, né? Do Simpro DF, e também dos professores dos trabalhadores da educação lá de Porto Seguro, se mobilizando pela, pelo aumento, né, pela reposição e contra as medidas reacionárias, né? Inclusive, tem que destacar que o pessoal também está se mobilizando, essas mobilizações, contra a escola cívico-militar que estão querendo, ditatorial, né, reacionária, que estão querendo implementar em todo quanto é lugar. Precisa se mobilizar também e rechaçar essa política ditatorial de escola cívico-militar. Bom, mas seguindo em frente aqui no nosso programa, fica aí a mobilização dos trabalhadores, dos educadores, importantíssima, né? Vamos seguir esse exemplo, paralisar, né? Chamar greves e vamos colocar todos os educadores do país nessa campanha. Mas seguindo aqui na nossa pauta, vamos passar aqui para um outro tema, que eu vou chamar o companheiro Roberto para ele tratar um pouquinho aqui do nosso tema sobre os presídios, esses campos de concentração brasileiro, né? E o silêncio da esquerda, eu nunca vi a esquerda, é curioso, nunca vi a esquerda falar nada sobre os campos de concentração nacional. O Então, vou passar. engraçado, companheiro, aqui, né, a notícia diz respeito ao seguinte, né? Então, os campos de concentração brasileiro e o silêncio da esquerda, né? Então, aqui os presídios eles são superlotados. Eu lembro até que teve até a Xuxa, né? Grande antifascista para muitos, né? Queria testar vacina, né? Nos presos, né? Pessoas que estão em condição de, né, estão em presídio, que são condições subhumanas, o que remete ao nazismo, né? Aquilo que a Xuxa manifestou certa vez. Mas vamos colocar a notícia no ângulo que nós consideramos correto, aqui análise de chances de mortes por coronavírus em prisões chega a 98% em comparação a quem não está encarcerado, né? Então, com a pandemia do coronavírus, os presídios brasileiros se tornaram locais cada vez mais temerosos, né? Matando ainda mais a população carcerária. Então, de acordo com estudos, né, de criminalidade e segurança pública da Universidade Federal de Minas Gerais, né, em conjunto com a Organização Mundial, né, do Combate à Tortura, foi estimado que os homens morrem 98% mais nos presídios e as mulheres se contaminam 22% mais. Né? Então, de acordo com a socióloga e coordenadora aí da pesquisa, Ludmila Ribeiro, não confundir com a Jamila Ribeiro, lá do Johnny Walker Black Label, né, da Prada, isso aqui é a socióloga Ludmila Ribeiro, né, os motivos para esses números seriam, no caso feminino, pelas unidades prisionais não serem locais, né, suficientes para garantir um distanciamento social necessário. Né? Então, veja só que ninguém, né, do poder público, não há política pública, não há, é um Estado encarcerador, a esquerda ela não fala desse tema, ela quer prender pessoas do PCO, né, como eu vi até em rede social hoje, um absurdo, uma pessoa dizendo que levou o nome do partido para o Ministério Público e tudo mais, né? Então, aqui no caso dos homens, continuando a notícia, né, desculpando pela digressão, o fator seria maior tempo de cumprimento de pena, né, e a existência de comorbidades. Então, outro fator de número mais baixo de letalidade para atendimento médico dentro das prisões. Ou seja, né, fazendo até um comentário, eu convido que vocês acessem essa matéria no Tição, né, sobre os campos de concentração, que é uma política da burguesia, uma política do imperialismo, né? Inclusive o Biden estabelece uma série de campos de concentração na fronteira
lá com o México, né? Então, com as deportações, com toda a política do Biden, e parece que a gente está vivendo o pior dos mundos aí, companheiro Caio. Mostrando aí que são locais em que você é condenado à morte, né? São 98% de chance a mais do que uma pessoa que não está no sistema prisional de ser morto, né? De morrer por coronavírus. Isso é de fato uma política, né? Aí o pessoal fala de necropolítica, isso já existe há muito tempo, né? Isso é um nome novo para um problema antigo, né, Caio? Necropolítica. É um nome novo para um problema antigo, né? O pessoal gosta de falar da necropolítica, mas aqui mostra esse problema já é antigo e aí a pandemia acelera a matança das pessoas. É um campo de concentração. Você imagina, é como se jogasse gás né, nas pessoas para elas serem mortas, e isso é de forma intencional, porque não há uma política nenhuma, os juízes estão preocupados, o Barroso, no alto da sua soberba, né, no alto da sua sapiência, ele lá preocupado em não deixar, não permitir campanha eleitoral, né? Só permitir até a partir de julho, agosto, e as pessoas estão com problema para poder fazer alguma frente de combate a esse Bolsonaro, que me parece que o candidato preferencial dele, embora ele diga que não. É isso. Isso aí. Bom, só um destaque, né, dessa matéria, que é esse problema aqui, desse campo de concentração, né, que é a completa anuência, né, da esquerda em geral em relação a esse problema aqui. Por exemplo, nós já defendemos várias vezes, nós somos favoráveis à extinção completa desse sistema prisional, porque isso daí é ilegal, bárbaro e absurdo, né? Mas a esquerda, não só que ela não é contra, como ela é uma esquerda que quer colocar as pessoas na cadeia, né? Por qualquer coisa, inclusive por crime de opinião, que é uma coisa absurda. Mas, bom, passando aqui diretamente na nossa pauta, eu vou destacar um tema importante, que é o apoio que o Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, né, ele já anunciou que fará campanha aí para o atual presidente, Jair Bolsonaro. O Lira, né, que é do Progressistas e de Alagoas, e um dos pilares, né, vamos chamar assim, do chamado Centrão, né, que é esse bloco político da burguesia, que é um grupo político relativamente homogêneo, né, mas que defende também interesses tanto quanto de vários setores da burguesia nacional, etc. O Lira, que é um dos principais líderes desse grupo político, que tem dominado, inclusive, o governo Bolsonaro, ele já anunciou que eles estarão aí na campanha do Jair Bolsonaro para presidente em 2022, nesse ano, na próxima campanha. Num evento da BTG Pactual, né, um evento corporativo, né, de grandes empresas, o Lira anunciou, né, que, segundo ele, entre aspas, a gente tem que, nesse momento, separar sempre o presidente da Câmara do deputado. Por exemplo, o presidente do meu partido é o ministro da Casa Civil. Hoje ele está licenciado do partido. Eu sou o presidente da Câmara. Então, ele tem uma atribuição e eu tenho outra. Eu não interfiro nas decisões partidárias e ele não interfere nas decisões da presidência. Segundo ele, ele precisa ser coerente, né? Não fugir do seu papel. E, segundo ele, entre aspas, se o meu partido é base do governo, ele deverá fazer a campanha já para o presidente Bolsonaro, né, para 2022, mostrando aí uma tendência, né, do Bolsonaro se aliar, né, com o Centrão, né, ou o Centrão se incorporar aí no governo Bolsonaro, né, cada vez mais profundamente. Bom, o próprio ex-presidente Lula, ele destacou numa entrevista no dia de ontem, uma entrevista que ele deu a uma rádio,
justamente esse problema, né? Ele deu uma entrevista no dia de hoje, perdão, na Rádio Passos FM, em que o presidente Lula colocou da seguinte maneira, né? Que é uma coisa inédita na história do Brasil um presidente não ter controle do orçamento. E de que o governo Bolsonaro, né, e o próprio Bolsonaro entregou completamente o comando do país para o Centrão. Mostrando aí, falando inclusive do chamado orçamento secreto, né? Que é a aliança profunda que tem do Bolsonaro com esse setor da burguesia, o Centrão, né, para se manter no governo. Então tá aí, né, uma parte já da burguesia que está migrando diretamente diante da crise, né, que a gente vê, inclusive a crise da burguesia de criar uma alternativa ao Bolsonaro, muito grande, né, embora ainda esteja aberta essa possibilidade, mas a crise é muito grande e a gente vê que uma parte, né, dos representantes da burguesia, pelo menos da média burguesia, né, que é o Centrão, já está aí de malicuia abraçando a candidatura do Bolsonaro em 2022. Uhum. Bom, é isso, companheiro. Só queria falar uma coisa também importante, né? O Arthur Lira, nessa ocasião, ele comentou sobre a questão da inclusão da pauta do projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, né? O texto regulamenta o funcionamento de bingos, cassinos, né? Jogo do bicho e tal. E aí, assim, companheiro, muitas vezes, né? Mais recentemente, o nosso partido cresceu muito, as fileiras estão aumentando, né? Inclusive, eu vou convocar todos aí, chamar a audiência, quem não está filiado, se filiar ao partido. Nós estamos em campanha aí de filiação e que vocês façam essa filiação no partido para a gente poder ampliar a nossa participação política, nossa influência, que é muito grande. No caso aqui, colocando esse problema do problema do Lira, quando a gente critica a esquerda, é porque o Lula, nas duas últimas pesquisas, manteve uma tendência de menos crescimento, né? E uma até em declínio, né? E a gente percebe os ataques da própria esquerda facilitando o serviço desse tipo de abutre, como Arthur Lira. Então, a gente, quando faz a nossa crítica, a nossa análise, nós não estamos lacrando para cima da esquerda, nós estamos realmente colocando as pessoas para pensar que o projeto que vai suceder, caso o Lula não seja eleito, será um projeto bastante perigoso e muito crítico para os brasileiros. Pode aprofundar ainda mais a fome, a inflação, a miséria, e nós não temos um crescimento autônomo e refém desse imperialismo que essas esquerdas não combatem, companheiro. Eu poderia dar sequência para comentar a questão do Sérgio Moro, companheiro Caio? Poderia? Então, eu vou passar a próxima parte aqui da nossa pauta, tá? Que é uma situação que praticamente se conecta, né? Que o Moro está em queda nas pesquisas. Então, isso vai apontar, de certa forma, para uma tendência aí a uma concentração de voto nos antilulistas, né? Antipetista, e o Moro já começa né, de forma aqui bastante atabalhoada, defender essa união da terceira via. Mas vamos aqui aos detalhes disso aqui, né? Então, o Moro, ele coloca aqui que, do ponto de vista dele, ele está dizendo entre aspas aqui, né? Nós já deveríamos estar unidos, diz Moro, sobre pré-candidatos da terceira via. Então, ele diz assim, ele já coloca de uma forma assim autoritária, como ele é, né? Nesse evento da BTG Pactual, né? Ele diz que não faz sentido para ele, né? Que não tivesse feito uma terceira via para combater os extremos. Veja só que nós estamos, vou repetir, ele acha que essa candidatura da terceira via é para combater os extremos. Então, seria Lula um extremo e o Bolsonaro outro extremo. Então, ele está se colocando como um candidato não extremo, né?
sendo que ele é talvez o mais extremista, enquanto direitista, entre todas as pessoas que tem nesse país, né? Então, ele defendendo aqui, companheiro Caio, aqui essa terceira via, né? Ele fala assim que a gente precisa se unir, isso é urgente, né? Eu faria isso de bom grado. Veja só a posição dele, com a posição arrogante, né? Ele fala isso, né? Tá entre isso aqui fala dele. Eu faria isso de bom grado, né? Então ele disse ressaltando, né, essa questão de aumentar a popularidade da terceira via, né? Então não faz sentido para eles, ele coloca, não faz sentido abdicar da pré-candidatura se ela tem maior potencial de vencer os extremos. Ou seja, no evento do BTG Pactual, provavelmente lá nos bastidores, a burguesia já deve ter conversado com ele, percebendo que ele é uma pessoa que não consegue elevar os votos, porque ele é um imbecil do ponto de vista, de todos os pontos de vista, tanto até jurídico, que é a área dele, né? E ele vai falar mais coisas aqui, companheiro, vou ser breve, para a gente ter uma pauta ainda a vencer aqui, mas ó, temos no nosso DNA as reformas que precisam ser feitas no país. Que DNA? Que tipo de reforma ele quer? Ele quer essa reforma aí bárbara, né, de se colocar banco de dados de DNA, que ele fala aqui, né? Não quero revogar reformas nem abandonar reformas, diz o Sérgio Moro. Temos o nosso DNA, as reformas precisam ser feitas e tal. Ele quer fazer um banco de dados de DNA, de controle da sociedade, da população, e ainda quer também fazer um projeto ainda mais neoliberal aqui, companheiro, já te passo a palavra. Ele diz que prefere a simplicidade, né, em termos de impostos, né? Então, ele defende o IVA federal, imposto único, ou seja, a pauta é a mesma do Bolsonaro, né, só que com uma capacidade vamos dizer assim, do ponto de vista judiciário, ainda pior, companheiro. É isso daí. Bom, agradecer aqui a companheira Denise Prates, que mandou um super sticker aqui para gente, e também os companheiros que entraram aqui estão debatendo no chat, né? E só destacar aqui a companheira Nilza Ramos, que lembrou aqui da importante greve dos professores de Teresina, né? Que estão já desde o dia 7, né? Em greve, né? Pelos 33%, né? Uma mobilização importantíssima que coloca aí um exemplo para toda a categoria do país inteiro. É preciso se mobilizar pelo aumento, né? Pela reposição, na verdade, não é nem aumento, é uma reposição, né? Dos 33,24% imediatamente de todos os governos. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, vamos destacar aqui uma questão importante, né? Que vem sendo colocada, que é a política da esquerda pequena burguesa, de diversos setores, né, que se recusaram já peremptoriamente a apoiar a candidatura Lula, né, inclusive utilizando-se aí do identitarismo, né, para justificar a política, que é uma política que, no final das contas, né, é uma política que ajuda a direita golpista, evidentemente, né. Nós vamos ver um pouco dessas incongruências dessa esquerda. Bom, vamos destacar alguns grupos aqui da esquerda que se recusam ao apoio, que estão trabalhando, na verdade, como uma oposição à candidatura Lula, embora eles não digam isso, alguns sim, outros não digam abertamente. Então, a gente tem o PSTU, né, que é um partido completamente desorientado, né, para ser até gentil com o PSTU, para não dizer golpistas, né, que eles apoiaram o golpe, não só no Brasil, em vários tipos de golpe. E o PSTU agora lançou sua própria candidatura à presidência, né? O mesmo PSTU, por exemplo, que apoiava a ideia de que você tem que se juntar com todo mundo contra o fascismo. Essa ideia que estava há pouco tempo atrás, né, em que o pessoal levou, né, para os atos da Frente Fora Bolsonaro, o PSDB
né? Levou banqueiros, né? A gente teve que ouvir, por exemplo, uma mensagem de uma banqueira na Avenida Paulista, Neca Setúbal, né? E nenhum desses grupos aí protestaram contra isso daí. Bom, o PSTU lançou sua candidatura, né? Também o PCB está lançando aí uma candidatura feminina, né? Uma professora universitária, que é típico do PSTU, ou do PCB, né? Lançar um universitário. E a UP, né? Que lançou também uma candidatura, então, presidente do partido, né? Um negro, chamado Péricles, né? Que é presidente da UP, né? Bom, essas candidaturas, evidentemente, elas se colocam aí. Por que a gente fala que estão a serviço, né? Ou pelo menos ajudam, né? Se não diretamente ajudam a política da direita, né? É porque eles estão trabalhando pelo antipetismo, né? Antilulismo nesse momento aqui. Então, todas essas candidaturas se colocam aí como se estivesse à esquerda do PT, né? E criticando duramente toda a política reformista do PT, né? Como se um partido revolucionário jamais pudesse fazer uma frente com um partido reformista, né? Segundo eles, isso é inconcebível, na opinião deles, né? É... Eles, destaco de novo, que aceitaram a frente não com o Partido Reformista, mas com a burguesia, né? Eles aceitaram a frente com a burguesia nas manifestações, por exemplo, né? Em que o PSOL, por exemplo, que é o desse grupo, né? O PSOL é o partido mais ensaboado, né? Até agora não apresentou a seu apoio à candidatura Lula, né? Também não lançou candidatura própria, tem um debate, né? E eles procuram barganhar com o PT determinadas coisas para o apoio, né? Quer dizer, aquela ideia de que o mais importante de tudo é o fora Bolsonaro ficou para trás, né? Porque já o fora Bolsonaro já não é o mais importante de tudo, né? Inclusive, você vê a incongruência. Eu vi uma entrevista da candidata do PCB, Sofia Manzano, onde ela diz que a prioridade dela, do PCB, é o fora Bolsonaro. Mas fala, mas como? Pode ser, né? É uma incongruência profunda, né? Uma Porque se você a vergonha, né? prioridade é o fora Bolsonaro, é preciso constituir nesse momento uma ampla campanha daquela pessoa que pode efetivamente derrotar o Bolsonaro nas ruas e nas urnas, que é a candidatura Lula, né? A Sofia Manzano não vai ganhar do Bolsonaro, o Péricles não vai ganhar do Bolsonaro e nem a candidata Vera Lúcia do PSTU, né? As massas, a população pobre, trabalhadora do país, não vão, né, se organizar por detrás da campanha desses partidos. Então, eles dissimulam, né, dizendo que eles têm diferenças programáticas para não apoiar a campanha Lula presidente, quando não se trata de questão programática, né? Nós também não temos nenhuma vinculação programática com o que o PT tem. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas, no entanto, se trata aqui de constituir um movimento das massas, da classe operária, dos trabalhadores, amplo, de toda a esquerda, né? Um bloco de toda a esquerda, né? Que é a Frente Única Operária, né? Como foi, inclusive, elaborada essa política, né? Os partidos comunistas elaboraram muito tardiamente, stalinistas, né? Que eles eram demagogos e totalmente fora, descompassados, né? Mas essa política foi importante, né? Pelo menos quando Trotsky colocou essa política já no início dos anos 30, né? Bom, é a hora da gente fazer a frente única antifascista, não é? O pessoal sempre fala aí de fascismo e tal. Por que não mobilizar as massas num grande movimento da esquerda? Mas eles procuram fazer o quê? Dividir e criticar o PT, supostamente a esquerda, mostrando que o PT seria um partido reformista, burguês, né? Que em grande medida é correto, mas que você não poderia fazer uma frente, que você não deveria apoiar essa frente, isso daí seria um atraso, né? Sabe o que me lembra, companheiro Caio? Uhum. Me lembra uma coisa muito interessante, uma frase que o Leonel Brizola Neto
né, tem falado sobre o PSOL, né? Quem manda no PSOL é a Globo, né? E no caso do PCB, nós vamos ficar com nossos análises, os companheiros aqui, né? Inclusive o companheiro Eduardo Vasco lembrando muito bem, e o companheiro Rui, né? Sobre os comunistas do Roberto Marinho, os meus comunistas. Né? Então, assim, os meus comunistas. Então, me parece que a gente tem aí os comunistas de estimação, né? Inclusive, né, sem colocando em relação ao Péricles, né? Eu sempre lembro do samba, né? Do Péricles. A UP é um partido de um puxadinho do PSOL absurdo, né? Ridículo. Esses partidos aí, a única função deles não digo os partidos em si, mas figuras à parte no partido, né, que fazem parte de amplos movimentos aí de Fundação Ford, Open Society, toda essa parafernália, né, de organizações que estão aí, né, estão aí controlando o Global Americans, né, o caso do Juliano Medeiros é um caso bastante significativo, né? Um contribuidor especial da Global Americans, né? Órgão aí vinculado a golpes de Estado na América Latina. Então, eles são carreiristas. Né? Uma professora universitária do PCB, né? Lançando uma candidatura para dizer que vai levar o programa do partido. Que programa do partido? Quem é o partido que diz que tem centralismo democrático? A gente vê o Jones Manuel até pensando diferente de coisas que está lá no programa, lá no site. Quer dizer, é um projeto de carreiristas, um partido de camarilhas, né? A UP é um partido aí ligado ao Guilherme Boulos, né? Que fez um, como conseguiu o registro partidário aí sem ninguém conhecer como que foi feito isso, né? É uma questão que tem que ser vista. Né? Então, pode ser que tenha conseguido 500 mil assinaturas, levado lá, mas em meio ao governo Michel Temer, um partido, entre aspas, revolucionário, como vocês colocam, eles conseguem levar o nome deles, companheiro. É um negócio. Sim, essa é a esquerda pequena burguesa, que eles não entendem. Eles acham que são mais radical porque não apoiam um governo que no passado que fez reformas, né, que estava dentro né, não fez a revolução, mas eles fariam alguma revolução? Só basta ver lá o que o Jones Monel deu em entrevista lá no Breno Altman, né, falando de um programa, um projeto, assim, pelo menos ele é muito prolixo, né, o Jones Manuel. Aí falando do que é o projeto dele para Pernambuco, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, né? É uma vergonha, né, companheiro Caio, que a gente está vivendo hoje. Né? Não sei se você me autoriza a entrar no próximo tema, companheiro, É só que uma tem a coisa, ver com essa EPB, tá? só uma coisa, companheiro. Tomando Uhum. aqui, os companheiros estão discutindo aqui no tema, né? Que é um tema importante, né? E destacando aqui a questão, por exemplo, do Alckmin, etc. Nós também somos totalmente contra a candidatura Alckmin, né? Mas nós não vamos colocar exigências, né, ao PT, embora a gente critique a candidatura Alckmin, é um desserviço, né? Uma coisa negativa nesse sentido. Mas, embora isso daí possa acontecer, nós temos um apoio incondicional à candidatura Lula nesse sentido, porque, primeiro, nós estamos diante do governo Bolsonaro e o Lula, né, é o candidato, né, primeiro que não pode, nesse momento, pelo menos, ser o candidato da burguesia, ele está fora desse esquema, né, e ele é o único candidato da esquerda, é o principal líder operário do país, o principal líder popular, né, o principal líder de esquerda, que pode efetivamente levar e vai ser uma luta muito dura, né, não vai ser fácil. Se tem gente, por exemplo, a burguesia faz campanhas e pesquisas, né, mostrando que é fácil, e agora já está mudando as pesquisas, que a gente vai discutir aí mais para frente, né, para criar um impacto na consciência popular, né. A esquerda ajuda nesse impacto, criticando Sim. aparentemente pela esquerda, né, para normalizar inclusive uma possível derrota do Lula. Então,
O Lula, ele é o único candidato capaz aí de derrotar o Bolsonaro, mas só com a ajuda das massas. E ele também é o único candidato capaz de mobilizar amplamente, né? Eu me Nenhum lembro outro daquela candidato, ideia do. Eles falavam: nenhum outro, ninguém solta a mão de ninguém, companheiro, lembra? Ninguém solta a mão de ninguém, não passarão. É isso quando o Lula estava preso. Aí agora que é a chance da gente derrubar o que eles chamam de fascismo, e a gente não, eles não avançam, não quer nem participar dos atos conosco, né? Não quer fazer uma frente única, né? Então eles, na verdade, é uma deficiência, eu diria até um analfabetismo funcional por parte dessa esquerda pequeno burguesa que não sabe fazer uma leitura de conjuntura. Passando aqui ao nosso próximo ponto, e aí tem a ver com a esquerda pequeno burguesa, por que eu falei do negócio da Globo? Que era o seguinte: o Leonel Brizola Neto chegou a falar o seguinte: olha, quem controla o pessoal é a Globo. O Leonel Brizola Neto, que hoje é do PT e já foi do PSOL. Por que ele fala isso? Porque agora parou as notícias da Covid. É como se ela tivesse acabado, companheiro. Parece que a Covid acabou, porque de repente os noticiários pararam de falar, né? E aí adentrando ao carnaval, que eles decidiram aí proibir, né, para os segmentos populares, né, o acesso. Mas agora vamos pegar aqui no caso, aqui a notícia que hoje, né, só hoje, né, o Brasil teve 816 mortes por Covid-19, né? 105.776 novos casos em 24 horas, né? Então, mais de 25 milhões de pessoas já se recuperaram da doença, né? Mas a média móvel dos casos fica abaixo de 100 mil, mas ainda algo muito elevado. Então, aqui, o CONAS, né, o Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, dá essas informações e coloca, né, que esse balanço, né, uma grande tragédia brasileira. Além da fome, além das pessoas morando nas ruas, além de todo o problema que nós passamos com inflação, né, crise de crédito, crise de todo tipo, violência policial, toda a desgraça que a gente vive nesse país, né? Nós ainda temos uma taxa de letalidade de 2,3%, né? Uma taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes, né? De 307,1. Então, assim, é uma situação, companheiro Caio, crítica, bastante carregada. Veja, e isso até pouco tempo atrás estavam falando porque o PCO, porque o passaporte da vacina, mas o que essa esquerda está fazendo efetivamente para combater isso, né? Para a gente tirar o Brasil dessa patifaria, dessa situação, sair nas ruas, fazer uma frente única, denunciar esses problemas, a gente não vê, né? A gente só vê essa ciranda, né? Parece que eles gostam de fazer ciranda, né? Dar a mãozinha ali, sabe? Fazer aquela ciranda com distanciamento social, né, Caio? A ciranda eles botam com 2 metros de distância, né? Ali, fazer mais a roda de ciranda, eles acham que vai resolver o problema do que eles chamam de fascismo. É uma vergonha, uma patifaria de todo mundo aí, desse pessoal, esse governo incompetente, né, que eles acham que nós somos bolsonaristas. Nós não somos bolsonaristas, nós estamos denunciando esse governo. Mas isso aí é uma forma também de que nós, como somos mais leais à candidatura Lula, nós somos leais, aliás, né, mais leais a essa candidatura Lula, eles tentam usar isso para justamente prejudicar o companheiro Lula. É isso daí. Bom, a gente está no finalzinho, já estamos chegando aqui na reta final do programa, mas a gente tem ainda notícias importantes para falar. Mas eu vou agradecer aqui o companheiro que tem por nome aqui Dogs of Mayhem, né? Perdão, que mandou um superchat aqui para a gente. E fala ele, a charge do Barroso foi muito boa, abraços. Então agradecemos aqui o companheiro e também todos os companheiros que estão aqui discutindo, debatendo
aqui no nosso chat, e convidamos todos os companheiros também a fazerem como companheiro e mandarem aqui seu superchat, a sua contribuição, e também a tornarem-se membros do canal e se inscrever quem não é inscrito, para a gente alcançar rapidamente a marca de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, seguindo a nossa pauta, nós vamos falar agora do curso de História do Brasil, um curso importante, dos mais importantes que o partido já fez, e o partido tem uma longa tradição, né, de formação política. São muitos e muitos anos que o partido realiza cursos de altíssima qualidade, que você não vê em nenhum lugar, né? E o partido vai realizar nesse ano de 2022, para os companheiros que não acompanharam, né? Um curso vamos dizer, especial, que é um curso sobre os 500 anos de história do Brasil, né? É um curso que vai combater, né, e esclarecer todas as questões da história do Brasil e tudo que a gente aprendeu e aprendeu mal, né, sobre a história do Brasil, principalmente, né, dos últimos anos para cá, sobre a influência, né, do identitarismo, porque também o identitarismo influencia muito na visão da história, né? E é um campo, inclusive, preferencial, né, do identitarismo como ideologia, para se expressar, né? Então eles estão sempre colocando e voltando a problemas históricos. E também a gente tem que dizer que toda uma geração, as últimas gerações aí de estudantes, de historiadores e intelectuais vêm se formando, né? Que quase a gente poderia dizer quase desintelectuais, né? Eles vêm se formando nesse caldo aí de identitarismo nas universidades, distorcendo ainda mais a história brasileira e mundial. Mas no caso aqui nosso da história brasileira, o curso vai começar em 2 semanas, no dia 7 de março do próximo mês, né? O curso vai ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do partido, PCO, e um dos principais, se não o maior analista político do Brasil, reconhecido aí amplamente na esquerda, como um dos principais, se não o principal analista político do país inteiro. Companheiro que tem uma vasta história e experiência, né, no ensino, inclusive, na formação política dos militantes do PCO e na formação política em geral. E o companheiro percorreu aí, tem um comitê dedicado a estudar esse tema, e o companheiro Rui Costa Pimenta percorreu aí uma quantidade verdadeiramente enorme de bibliografia, né, além de tudo que ele já conhece da história política dele, sobre a história do Brasil. O curso vai se dividir em 4 módulos, né, que vão acompanhar aí as fases, vamos dizer assim, da história brasileira, e o primeiro módulo, que se inicia em 2 semanas, vai discutir aí os primeiros 300 anos da história brasileira. Tem muita coisa para se dizer, tem escravidão, tem a invasão holandesa, tem gente que acha que os holandeses, se a colonização holandesa vigorasse no Brasil, o Brasil seria melhor. Será? Vamos discutir isso daqui no curso. A escravidão indígena, a escravidão do negro nos 300 primeiros anos. O pessoal anos. queria ser colônia de qualquer maneira, cara. Desculpa. Só um minutinho. Nesses 300 anos, né, de história brasileira, vamos discutir outros temas importantíssimos dos 300 anos aí de Brasil colônia, da literatura, do teatro, da cultura, né? De tudo da poesia colonial, de todas as manifestações artísticas, políticas, né? Então nós vamos discutir tudo isso no curso. Então eu vou convidar todo mundo a participar desse curso, é imperdível, né? Vamos, inclusive, entender, né? Nós estamos aí há 200 anos de independência do Brasil. A esquerda achincalha com a independência do Brasil, com Dom Pedro I, essa coisa toda. Será que é assim mesmo? É assim que uma análise marxista, científica, deve encarar o problema da fundação do Estado brasileiro? Vai ser discutido tudo isso no curso em uma profundidade
muito grande que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, fica o convite para todos os companheiros participarem do curso. O curso está lá na plataforma universidademarxista.pco.org.br. Acesse lá, você tem possibilidade de comprar os pacotes, né? O curso vai ser dividido ao longo de todo esse ano. São 4 módulos. O primeiro módulo de duração de 2 meses vai começar daqui 2 semanas e os outros módulos ao longo do ano, mas vai ficar lá na plataforma e você pode assistir quando você quiser. Fica depois também para você assistir e acompanhar essa discussão profunda sobre a história do Brasil. Então tá aí, companheiros, uma dica e um convite para uma das atividades centrais do Partido da Causa Operária. Não é só um curso de história, é um curso de formação militante, formação política e formação cultural. Bom, agora a gente está no finalzinho, mas agora não vamos falar. Vou passar aqui para o companheiro Roberto França, que vai falar aí da crise na Ucrânia, né? E tudo que está envolvido nisso daí. Vamos buscar fazer uma síntese, até fazer essa. Porque assim, até vou pegar o que o Caio colocou, né? A história do Brasil, eles querem fazer a chamada tábula rasa. Então, eles acham que eles vão dar. O que é isso? Isso é um revisionismo histórico. Né? Então, esse pessoal aí, tipo Márcia Tiburi, né? Mas não é um curso com Márcia Tiburi, né? É um curso marxista. Não é fazer tabula rasa da história, não é o curso com Silvio Almeida, o pessoal quer apagar a história e não se depara com a dialética, né? O pessoal não sabe, não entende de contradições históricas, né? Então, daí o problema de não conseguir nem avaliar o problema da crise da Ucrânia. Porque esse é mesmo pessoal aí que fala aí que o PCO é um partido nazista, não se dá conta de que eles estão aí assistindo a Rede Globo, né? E a crise da Ucrânia, um país artificial, né? Um Estado artificial, e aí um Estado aí controlado pelo imperialismo, de fato, né? Atacando as fronteiras da Rússia, e o povo russo do Donbás, né? E aí não se dá conta que eles estão apoiando os nazistas. Vamos fazer uma síntese aqui, porque a gente está encerrando, mas olha só, né? O imperialismo, então, ataca as regiões independentes, né, de Donetsk e Lugansk, né? Então, o setor aí dito progressista, né, que o pessoal está aí, fala que o Putin é de extrema-direita, toda essa bobajada aí não consegue entender que nós estamos diante de uma perversão aqui da NATO, né, a OTAN, que ela é praticamente a recriação aqui da destruição feita pelo próprio nazismo do ponto de vista das suas intenções reais, né? Destruindo povos, destruindo, né, populações inteiras, invadindo, né? Então, agora a Rússia ela reconheceu a independência das repúblicas da região do Donbás, né? Donetsk e Lugansk, isso vai mudar aí, né, o tabuleiro da geopolítica. Então, à medida que vem aí, né, que a Ucrânia foi quebrando os acordos de Minsk, né, essa situação foi se agravando, né, as hostilidades por parte da Ucrânia, né, esse país, esse Estado artificial, né, ele vai atacando esses países que declararam independência, porque, veja só, são países que têm etnia russa, são países de russo-étnicos, né? Então, toda a região da Nova Rússia. Então, aí você tem essa situação, né? Inclusive agora com as declarações, né, claras aí do Biden hoje à tarde, né? Fracas, posturas mais aquém do que se esperaria aí dos Estados Unidos em termos de política internacional. Não é nosso apoio, evidentemente, mas de profunda fraqueza. Eles não sabem o que fazer na prática com um exército poderoso, que é o exército da Rússia, né? Já perderam várias contendas, inclusive na Síria, né? E aí a Ucrânia, né, que é um membro que quer entrar na OTAN, né? Alguns países querem que entre na OTAN, mas outros não, justamente pela
essa política nazista que a Globo, inclusive, oculta, né? Que a Constituição da Ucrânia ela vai ao encontro de eliminar a língua russa, eliminar tudo que é russo, e também vai na direção de destruir o comunismo. Né? Então, isso que é o caso da Ucrânia. Mas o caso é a Ucrânia ela vai, então, pedir mais armas agora para enfrentar ainda mais esse conflito, vai escalar ainda mais o conflito. Então, veja só, o apelo ucraniano, né? Então, assim, o Kuleba, né, que é o chanceler lá da Ucrânia, disse: nesta manhã enviei carta ao secretário britânico das Relações Exteriores pedindo defensivas adicionais para a Ucrânia. Com a mesma pergunta, vou me dirigir aos interlocutores dos Estados Unidos. Ou seja, é um país né, que quer lamber as botas dos Estados Unidos. Né? Eles gostam do sabor da bota dos Estados Unidos e do peso da bota na cara deles. Então, nossas melhores garantias serão nossa diplomacia e armas. Vamos mobilizar o mundo inteiro, né, em termos de para aquilo que precisamos. E o Blinken, né, secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado, aí apoiando, né, assim, querendo a guerra, na verdade, para apagar, de certa forma, a crise do capitalismo, ou tentar, não apagar, mas tentar, quando o capitalismo está em crise, ele busca uma guerra, tenta uma guerra em uma escala maior. Mas o Putin parece que está jogando bem esse xadrez. Né? Nós não vamos ter tempo para avançar, né, numa discussão sobre esse problema, porque o nosso tempo já está se encerrando. E eu já fui chamado a atenção aqui. Bom, É isso. vamos seguir aqui no programa. Na verdade, a gente está no finalzinho aqui, né? Mas eu vou só ter uma última notícia, rapidamente, que as autoridades palestinas, elas condenaram hoje, né, no dia de hoje, as declarações do ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, que rejeitou, né, a criação e o reconhecimento de um Estado palestino, né, para os habitantes da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Segundo o ministro israelense, no futuro, os palestinos terão uma entidade, mas não um Estado completo, enfatizou o ministro, mostrando a política de apartheid, de segregação, né, de opressão total e completa que Israel submete à população palestina, como a gente, inclusive o Partido da Causa Operária aqui denunciou, e cinicamente, né, levantaram aí a questão que foi discutida muito bem na análise política da semana, do antissemitismo como meio de você proibir, né, qualquer crítica que seja política do Estado de Israel. Bom, os palestinos rechaçaram, as organizações palestinas, essas declarações, né, mostrando que isso só privilegia, inclusive, a extrema-direita israelense. Bom, a gente está terminando o programa. Eu vou passar aqui para o companheiro Roberto fazer a sua saudação aqui para o nosso público, sua despedida. Eu me despeço de vocês, companheiros. A gente se alongou um pouco mais, a pauta estava extensa, mas eu quero dar uma boa noite para todo mundo, agradecendo todo mundo que participou aqui, comentou. Né? A gente não. Nosso tempo é restrito também, e nós vamos avançando em outras análises aí durante a semana. Tá bom? Agradecemos aí, um abraço a todo mundo. É isso daí. Bom, a gente vai ficar agora com a coluna aqui do companheiro Juliano Lopes, coluna de hoje. Eu me despeço por aqui e a gente se vê em mais um resumo do dia. Olá, boa tarde. Está no ar o programa Colunistas ao Vivo, aqui da Causa Operária TV, meio-dia, horário de Brasília. Meu nome é Juliano Lopes. Minha coluna vai ao ar sempre, meio-dia, das segundas-feiras. E hoje eu queria tratar de um tema específico. Alguns companheiros puderam ter a oportunidade de ver um vídeo de Jamila Ribeiro fazendo a campanha publicitária
do Johnny Walker, né? Ela aparece assim, segurando um copo de uísque e vem falando que a mulher negra é aquilo outro, aí aparece Lélia Gonzalez, nós negras não sei o quê, blá blá blá, caixinha de fósforo. A Djamila Ribeiro já havia feito o comercial da Prada, né? Da roupa que ninguém conhece, pelo menos quem não tem muito dinheiro não conhece essa roupa, de tão caro que ela é. E também ela é a garota propaganda das urnas eletrônicas. Inclusive, a Djamila Ribeiro é a que aparece em cards dizendo que essa urna é confiável, essa urna é brasileira, alguma coisa assim, bem besta, né? Para que a gente caia no truque de que se tem uma mulher negra ali falando alguma coisa, o negócio é legítimo, é inquestionável, não é passível de crítica, né? Bom, eu queria, o nome dessa coluna que eu chamei de Indústria do Racismo, é porque se dá nesse exato momento uma verdadeira uma quantidade considerável de pessoas que se dizem representantes da luta do povo negro e que estão aí ganhando dinheiro com essa história, né? Como é o caso da Djamila, nesse caso. Ela não faz parte de nenhuma organização de luta do movimento negro, não tem nenhuma história, na verdade, com a luta do movimento negro. Ela escreveu uns livros a respeito da temática, mas são livros totalmente confusionistas, eles trazem mais confusão ao debate teórico da luta do negro do que esclarecimento. São chamados identitários, né? O identitarismo é uma corrente ideológica financiada pelo capital internacional que busca dar um caráter biológico, né, às lutas que estão colocadas. Quer dizer, a situação do negro estaria resolvida pelo fato de termos o negro no Conselho do Carrefour, o fato de termos o negro no Jornal Nacional, o fato de termos um colunista negro na Folha de São Paulo, enfim, e o fato de termos uma negra fazendo comercial da Johnny Walker. Então, se nós temos essas situações, o negro estaria aí resolvendo o seu problema, resolvendo o racismo, né? Através dessas migalhas, através dessa ascensão social de alguns indivíduos. Então, o identitarismo simplesmente é isso. Há todo um debate, toda uma discussão a respeito do tema, mas efetivamente é o seguinte: o imperialismo bancou algumas organizações e pessoas em uma série de locais do mundo, também aqui no Brasil, para que faça uma suposta campanha em defesa do negro, da mulher, da comunidade LGBT, e que essa suposta campanha seja apresentada como a luta desses setores, sendo que não tem nada a ver. Na verdade, o identitarismo é o oposto da luta do movimento negro organizado, por exemplo. O movimento negro nunca foi uma luta de interesses de particulares, nunca foi uma luta de alpinismo social de alguns supostamente iluminados. Pelo contrário, o movimento negro sempre lutou por interesses comuns da população negra. Então, esses que se apresentam aí como representantes da luta do negro, ou de qualquer luta do negro, são, na verdade, uns farsantes que nada tem a ver com a luta do negro, especialmente a chamada a moça Djamila Ribeiro, que agora é a garota propaganda do Johnny Walker. Isso que Johnny Walker, que foi um negócio totalmente escandaloso, mas enfim, inclusive propaganda de mau gosto, né? Problema que a população negra tem com alcoolismo histórico, etc. E tal, mas tudo bem. A Djamila Ribeiro é aquela que busca aí o seu lugar ao sol, e ela já conseguiu, e efetivamente a luta dela já acabou. Tudo que ela precisa fazer é servir, né? Daqui até o fim de sua vida, servir de maneira muito, como eu posso dizer, tranquila, domesticada, àqueles que estão financiando essa suposta luta do movimento negro, a luta, entre aspas, identitária, que na verdade serve para estrangular a disposição de luta real do povo negro organizado. Bom, a gente deve tirar uma série de outras matérias a respeito do problema. Eu queria encerrar convidando os companheiros a se inscreverem na Conferência Nacional dos Negros, né, do coletivo João Cândido, que será realizada aos dias 19 e 20 de março, daqui a pouco menos de um mês, na cidade do Rio de Janeiro. Conferência que visa aí organizar justamente, né, toda a tendência de luta que há de verdade na população negra. Conferência que visa discutir e debater, por exemplo, o problema do identitarismo, mas
também colocar em marcha um verdadeiro movimento negro que lute pelos seus interesses reais. Não aparecer em um comercial do Johnny Walker, mas, enfim, acabar, por exemplo, com a polícia militar, com a repressão dos órgãos do Estado. Bom, faço esse convite, maiores informações estão no nosso site. Vou ficando por aqui, deixo vocês com a nossa programação da CELTV. Desejo a todos uma ótima semana, curtem, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui na CELTV, fortaleçam uma imprensa verdadeiramente revolucionária. Um grande abraço e até a próxima.